Vida e Saúde de volta, vem pra cá, a gente está conversando com a doutora Gabriele Chaves, com a doutora Ellen Pereira, lá do Hospital Adventista de Manaus. Gabi aqui da Novo Tempo, obrigada pela participação aqui, meninas. E a gente segue com esse papo interessante sobre metas, redução delas para alcançá-las verdadeiramente. Eu vou fazer só uma pausa aqui, porque eu quero oferecer para a galera de casa o nosso guia de estudos Sentimentos. Hoje o assunto é saúde emocional e eu vou trazer esse guia aqui porque é aqui que você encontra situações muito difíceis, bastante extremas até, mas que podem ser olhadas pela perspectiva bíblica, pela perspectiva científica, pelo acolhimento, pelo entendimento, porque Deus está interessado também na área emocional da nossa vida. Então, olha, aqui na lição 8, vai falar um pouquinho sobre algo que a gente discutiu aqui, confiança em Deus, e isso pode gerar bem-estar. A gente precisa basear as nossas escolhas, as nossas metas, de acordo com os princípios bíblicos. Porque os princípios, na verdade, são regras, são leis que trazem felicidade, trazem segurança pra gente. E eu só posso basear e viver pautada por essas leis que regem a nossa vida, quando eu conheço o autor. Quando eu sei o tipo de sentimento que ele tem por mim e por você. A capacidade de amor de Deus é tão intensa e tão infinita que ele não poupou o seu filho por nós. Então eu gostaria muito que você recebesse esse guia. Ele vai falar sobre situações difíceis que talvez tenham prejudicado o seu ano, traumas, transtornos, ansiedade, depressão, compulsões. Liga para cá, pede o seu guia. Vai ser uma bênção você poder estudar esse material aí sozinho na sua casa, tá? Se você quiser ligar agora, você fala com atendentes aqui, estão prontos para receber a sua chamada. O contato é 12 21 27 31 21. E se você preferir pelo WhatsApp, você também faz o pedido, só lembrando que ele é gratuito, tá? Nosso WhatsApp é 12 98244 44 49. Basta dizer que quer o guia de estudos Sentimentos e a gente vai mandar no seu endereço sem custo nenhum. Doutora Ellen, doutora Gabriele, definir metas a curto, médio, longo prazo podem ajudar a gente a evitar essas frustrações. Vamos voltar no assunto de prazo de novo? Será que a gente, ao definir essas metas, doutora Ellen, a gente pode colocar ali, fazer uma coluna, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, definitivo. Se eu quero mudar minha alimentação, por exemplo, e não fazer uma dieta, né? É definitivo, só que eu posso dar passos. E isso, nós precisamos ter essas datas. Olha, é muito importante quando eu tenho uma meta, eu colocar uma data. E a data não é assim, no mês tal, eu preciso pôr data para que meu cérebro lhe registre. Então, eu quero, no mês de novembro do ano de 2023, eu quero realizar o objetivo. Então, nós colocamos agora para o ano de 2024, né? Se eu quero entrar num processo de reeducação alimentar, então, eu preciso, estudos já dizem que eu preciso pelo menos 21 dias, né, repetindo aquele hábito para que eu consiga, né, colocar aquilo como na minha vida e na minha mudança de estilo de vida. Então, eu preciso pelo menos 21 dias, eu quero ficar sem o açúcar. Então, 21 dias ali sem açúcar para que meu corpo consiga entender este processo. Por isso, a importância de eu colocar metas de curto, médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho, ele ama piano, ele gosta de estudar piano e ele descobriu que uma música difícil na internet, ele virou para mim e fez assim: mamãe, em um mês eu quero aprender a tocar esta música já decorada. Então eu falei bem assim, esse é o seu objetivo, tocar em um mês. E ele traçou metas, ele falou bem assim, a cada semana desse mês eu vou decorar uma parte desta música. Legal. Então ele foi treinando, meus vizinhos não aguentavam mais ouvir tanto a música, né, que mora em apartamento, era de manhã, de tarde, de noite, ouvindo, até ele conseguir alcançar. Quando chegou no final do mês, realmente ele tinha o objetivo dele, porque ele em um mês, ele falou bem assim, em um mês eu vou conseguir alcançar
esse objetivo dessa música. Mas ele sabia que ele poderia fazer aquilo que eu falei, as metas precisam ser, né, realistas para a gente, elas precisam estar dentro das nossas capacidades, dentro dos nossos limites. Existem metas que vão precisar de mais tempo, por exemplo, comprar uma casa, né, trocar um carro, né, terminar um curso. Então eu preciso respeitar esse tempo, porque quando eu não respeito, eu crio frustração. Por isso eu tenho que determinar se essa meta é de médio, de curto, de médio e de longo prazo, para que assim ela seja realizável e não uma frustração. E acabe que a gente se frustra e tenha dificuldade da continuidade no objetivo. Gabi, pode ser um processo bem divertido, né? Porque a gente não está falando aqui só de fazer uma lista, a gente está falando até de fazer um planejamento sobre essas metas. Vamos voltar à alimentação, por exemplo. Se eu quero mudar a minha alimentação, eu posso incluir dentro dessa meta a possibilidade de fazer um curso, a possibilidade de visitar tal restaurante, porque eu quero experimentar uma comida boa, que seja saudável. Então, olha, pode ser gostoso esse processo. E essa é a graça. Assim, quando a gente fala sobre metas e expectativas, a gente não está falando que só serão flores, tá bom? Porque exige esforço. Tudo exige esforço. Mas a gente está falando também de você curtir o processo, isso faz parte. E aí o legal é que quando você estabelece metas de curto, médio e longo prazo, que elas se conectam, se alguma coisa acontecer, o percurso mudar e você não conseguir atingir essa meta de longo prazo, olha o tanto que você terá ganhado aí nessas outras metas que você já alcançou de curto e médio prazo. E aí você reformula aí as suas expectativas e você amadureceu, você cresceu e aí você pode ganhar aí outras coisas nesse meio do caminho aí também, né? Eu quero saber aqui de algumas metas assim bem criativas, bem diferentes. Não vale falar de perda de peso, não vale falar de comprar carro, casa, viagem. Quero saber de metas bem criativas. Vocês têm aí alguma? Eu gostei muito dessa do piano, doutora Ellen, foi demais. Sim, dele aprender uma música que era difícil e ele estabeleceu metas. Ele tem 10 anos de idade e ele estabeleceu sozinho, conversando comigo. Ele, mamãe, vou fazer essas metas para alcançar, né, o meu objetivo. E ele aprendeu a tocar a música que é Rush E, que era uma música que ele disse que era bem difícil de tocar. E olha que legal, ele já com essa idade está aprendendo também a lidar com as frustrações, né? Porque quando ele vai estabelecendo metas, expectativas, conforme ele vai crescendo, ele já vai aprendendo. Então, os papais aí de plantão já podem também ajudar os seus filhos a aprender a lidar com isso. Eu quero trazer de novo o exemplo da doutora Ellen aqui com essa história do... Como chama seu filho, doutora? João Vitor. O João Vitor, olha só. O João Vitor estabeleceu essa meta, eu vou usar o exemplo dele, porque ele traçou maneiras, né? Ele traçou estratégia aqui, que ele falou que ia estudar por semana, trechos, decorando esses trechos até chegar no final do mês e concluir a música, certo? Ele talvez não tenha levado em consideração o impacto do entorno, dos vizinhos, doutora Ellen, que você considerou. Eu acho que na hora da gente criar as nossas metas, a gente precisa também considerar os outros envolvidos aí. E, inclusive, a gente pode incluir essas pessoas nessas metas, não é? Sim. E aí, quando a gente entra naquela história de seja gentil com você mesmo, eu incluo seja gentil com as outras pessoas também. Porque elas fazem parte, você não é uma ilha e elas fazem parte da sua meta. Lembrando que muitas vezes elas também não são obrigadas, mais uma vez, a pensar da mesma forma que você. Mas é importante que elas estejam aí, porque, por exemplo, quando uma mãe de família ou um pai de família quer mudar a alimentação própria. Você ter um exemplo disso, por exemplo. Como você vai impactar, por exemplo, os seus filhos? Porque a comida que você vai fazer para você vai fazer para os seus filhos. Algumas vezes, mãe, não quero isso, não quero aquilo. Mas olha só como você vai impactando e isso, como vai influenciar quando eles crescerem, os hábitos alimentares deles. Olha só. Tem impactos. Tem muitos impactos as nossas metas nas vidas das outras pessoas também, né? E quando a gente meio que estabelece essas metas considerando os outros, por exemplo, você que decidiu que esse ano vai parar de fumar. Eu já dou meus parabéns aqui para você, tá? É uma meta louvável e vai fazer muito bem para você e para quem convive com você. Mas você precisa considerar as dificuldades que virão para essa
meta a se cumprir. Sim. Quando eu considero essas dificuldades, doutora Ellen, eu estou me planejando para não fracassar, porque eu já estou esperando as dificuldades de eu falar, ó, se acontecer tal coisa, eu vou atacar dessa outra maneira, mas eu não vou desistir. Isso é você ter o plano A e o plano B diante das suas metas. Como eu falei de início, né? A vida é um movimento e ela pode ter mudanças. E diante dessas mudanças eu preciso ter recomeços. E que planejamento eu vou fazer diante dessa ação? Eu preciso, às vezes eu vou precisar reestruturar as minhas metas. E às vezes, Teru e doutora Ellen, nós precisamos formular metas que não são para nós, mas pensando nas outras pessoas. Então, às vezes... Você está falando dos chefes de família, dos chefes de trabalho? Então, às vezes, por exemplo, eu lembro de um atendimento que a esposa ela estava se sentindo muito sobrecarregada. Então, quem sabe o esposo ele não precisa ir reformular e pensar numa meta para o ano que vem. Preciso dividir as tarefas de casa com minha esposa. Preciso aliviar o fardo dela. Preciso aliviar o fardo dela. Essa não é uma meta para ele, quem sabe? Mas é a meta para ajudar a esposa. É uma meta para ajudar as pessoas que estão ao redor, ajudar o lar ali. Não é uma meta para ele como o primeiro. Claro, né? Que ele que vai ter o esforço dele. Vai redundar em bênção. Vai redundar em bênção para ele, para o casamento, né? Para a vida 2. Mas é a meta primeiro para ela, né? Para as outras pessoas. Agora, a doutora Ellen... Pode falar. Sim, existem as metas pessoais e também existem as metas coletivas, né? Aquela que pertence a mim, aquela que eu vou envolver os outros para que a gente possa alcançar essas metas. E a importância, né, da família estar, né, reunida. Vamos supor que uma família quer tirar férias, né? E ela precisa economizar. Então, reunir toda a família para dizer assim, ó, nosso objetivo é férias no final, né, do ano. Então, de que forma todos podem colaborar para que essa meta ela seja alcançada? Isso é uma meta coletiva, isso é uma meta da família. Então, de que forma podemos traçar planos para que todos estejam envolvidos, né, atuando nas suas metas para alcançar o objetivo da família, que no final é exatamente a viagem em família. Como a Gabi falou, eu estou observando, né, a gente pode ver mulheres no puerpério, né, mães no puerpério. De que forma, né, esse marido pode ajudar, né, a tirar essa sobrecarga que a maternidade traz, o puerpério traz, as atividades, né, do cuidado materno trazem. Então, existem as metas, né, que as mamães vão traçar dentro desse puerpério, dentro desse cuidado, mas o que o outro pode ajudar, como a Gabi falou, para alcançar também esse objetivo. Gente, tem que levar em consideração. Agora eu quero saber o seguinte, será que existem alguns sinais, como se fossem assim, sintomas, que ajudam a gente a identificar que algo está errado com a quantidade das nossas metas? Então a gente pediu aqui para o pessoal de casa, para você aí nos assistindo, a dar uma olhada, a revisitar aquela listinha que você fez lá atrás, no comecinho desse ano. E aí eu queria que vocês comentassem sobre alguns sinais que podem indicar que aquela meta estava inchada, aquelas metas ou a lista estava inchada e que esse nosso amigo, essa nossa amiga pode, de repente, fazer diferente esse ano. Seria um sentimento de sobrecarga, Gabi? Sim, olha, às vezes a gente está sobrecarregado e a gente não percebe por quê, né? Às vezes a gente... É como eu falei antes, a gente pegou coisas inegociáveis, mas a gente também pegou aquelas coisas negociáveis. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e aí a gente planejou tudo muito bonito, tudo muito louvável, mas a nossa lista está gigantesca e aí também não ajuda em nada. Porque aí você não vai conseguir fazer nada muito bem feito, vai ter essa carga emocional em cima de você e aí esse é o problema. E aí esse sentimento de sobrecarga vai te levar a pensamentos que são negativos, que não vão te ajudar nesse momento, vão te levar a não conseguir, quem sabe, cumprir essas metas. E aí você precisa parar, observar novamente e falar, olha, minha lista tá demais, preciso ver aqui o que eu posso tirar dessa lista. Então, um sintoma, sim, é a sobrecarga. Queria saber se, por exemplo, doutora Ellen, aquela sensação de falta de progresso significativo ou talvez muitas desistências presentes aí dessa lista, um esgotamento mental, quem sabe,
Frustração a gente já comentou, né? Insatisfação constante, então Sim. a pessoa nunca está contente, nem com as coisas grandes, nem com as pequenas. Quando nós não conseguimos, né, alcançar essa meta, como é que observa isso? Exatamente quando a gente não consegue realizar essas metas, né, por vários fatores que podem, né, estar influenciando. E essas metas, quando elas não são alcançadas, elas trazem uma angústia, um sentimento de culpa, né, muito grande. E aí eu preciso avaliar o porquê, o que tem me levado, né, a não progredir naquilo que eu tinha como objetivo. E aí onde eu preciso fazer aquilo que nós já comentamos, essa autoavaliação. Diante das minhas metas, para que eu consiga alcançar o objetivo, né, porque eu preciso ter persistência, eu preciso ter constância, né, para que eu consiga alcançar a disciplina. Se dentro desse processo eu consigo perceber que eu não estou persistindo, não estou tendo a constância dessas atividades e que o fato de eu ter planejado e não estar conseguindo, estar me sobrecarregando emocionalmente, eu preciso reavaliar, porque as metas elas precisam gerar prazer, né, do alcançável, não da frustração. Legal. Ah, boa! Existe uma outra coisa envolvida nesse processo todo, que é o lance da gente conseguir coisas difíceis, né? E ter, assim, uma sensação de, não só de alegria por ter alcançado aquilo que a gente se propôs, mas também por entender que a gente exerceu o domínio próprio. Por si só, essa sensação de, não, eu consegui vencer o cigarro, eu deixei a bebida, graças a Deus eu não estou bebendo mais, a família tá... Então, existe, além dessa meta alcançada, a sensação de que eu dominei as minhas vontades e não elas me dominaram é muito boa também, né, gente? Com certeza, que a gente fala sobre a questão do reforço, né? Você tem um objetivo, você traçou esse objetivo e você conseguiu alcançar. E aí, dependendo do grau de dificuldade do seu objetivo, você pode ir dividindo, como a gente falou no bloco anterior, para metas menores. Mas é diferente a gente falar sobre isso e a gente falar sobre essa sobrecarga pela quantidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre estresse e ansiedade, quando a gente fala sobre isso, a ansiedade, ela é natural, porque ela nos deixa alerta. Então, a gente precisa fazer as coisas, ela nos deixa pronto para a ação, né? E isso é bom. Mas quando a gente está o tempo inteiro... meses dessa forma, porque a gente não consegue parar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente só consegue ficar pensando nessa grande quantidade de coisas que a gente colocou na nossa lista. O nosso corpo, a gente fica produzindo muito cortisol porque a gente só fica estressado por essa sobrecarga, o nosso emocional está acabado, a gente tem que rever. Acaba não sobrando energia para as outras coisas. Exatamente, a gente fica esgotado. E o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente diz. Então, se eu estou ansioso, estou estressado, o pensamento ele vai ser negativo. Eu não estou dando conta, eu não estou sendo capaz de realizar aquilo que eu coloquei como objetivo. E aí vem aquela angústia e aquele sofrimento. E causando registros negativos para o meu cérebro. Eu preciso entender que o meu cérebro, ele registra aquilo que eu estou colocando como foco, né? Aquilo que eu falo para ele. Então, por isso é importante, né, quando colocarmos essas metas, sermos maleáveis diante dessas metas, entender que podem haver mudanças, entender que essas metas elas precisam ser alcançáveis e realizáveis, né? Elas precisam fazer sentido para a minha vida também, não é uma meta só porque o outro está fazendo, mas porque vai fazer diferença na minha vida. Isso é importante, porque hoje a gente está, né, nesse meio que todo mundo tem que fazer igual. E não, você precisa entender por que eu quero perder peso, por que eu quero fazer atividade física, por que eu quero aprender uma nova língua, por que eu quero fazer esse curso. Tem que fazer sentido para a minha vida. Quando faz sentido para a minha vida, ela ser realizável. Então, a palavrinha flexibilidade é importante. Tá. E só uma coisinha assim, que é uma dica legal, o que a gente percebe mais rápido e mais fácil são as nossas emoções. Então, perceba, as suas emoções não estão legais, aí você vai conseguir analisar seus pensamentos, você vai conseguir analisar melhor o que está acontecendo. E aí você vai conseguir rever aí as situações. A gente vai aprofundar esse assunto aqui da flexibilidade no bloco seguinte. Então fica por aqui, mas não fica à toa aí não. Pega o seu caderninho porque a gente vai partir para a ação, trazendo aqui alguns tópicos importantes para você já começar a fazer as suas metas possíveis. Metas mais enxutas, metas mais pontuais,
pontuais, metas com prazos como a gente trouxe aqui. Então pega o caderninho, pode ser uma agenda, pode ser o celular e se prepara aí durante o intervalo que na volta a gente vai te dar dicas bem precisas para você realizar a sua lista de metas do jeito certo, de um jeito bom para você. E ainda hoje aqui no Vida e Saúde você acompanha as nossas especialistas convidadas respondendo dúvidas enviadas pelo nosso público. Vida e Saúde volta já.